Muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu sou aquilo que em Portugal não é muito usual dizer-se, mas sou um futurista. E o que é um futurista? É mais fácil começar por dizer o que é que não faz um futurista. O futurista não prevê o futuro, e porque o futuro não é previsível. Não é possível prever o futuro. Felizmente que nós não conseguimos prever o futuro. Porque era muito monótono se nós conseguíssemos prever o futuro e podia também não ser muito bom. Ora, se nós não conseguimos prever o futuro, isso não significa que nós não nos possamos preocupar com o futuro e perder um bocadinho de tempo, de recurso, a pensar o futuro. E quando eu digo pensar, digo antecipar, explorar e eventualmente desenhar o futuro. Se nós conseguíssemos tirar uma fotografia ao futuro, a uma paisagem do futuro, a 5, 10, 15, 20 anos, 30, 40, depende do que nós estamos a trabalhar, o que vocês iam ver nessa fotografia não era um mundo completamente desconhecido que vocês não iam conseguir reconhecer. Pelo contrário, a paisagem geral vocês iam consegui-la reconhecer. Porquê? Porque há um conjunto de coisas que vão estar no nosso futuro coletivo, que vêm do passado, que vêm de um passado mais longo, algumas, que estão presentes no nosso presente e que se vão projetar como uma grande sombra ou como uma grande força no futuro. Digamos que essas grandes forças são as chamadas megatendências ou forças globais. São inevitáveis, vamos ter que lidar com elas. Mas no futuro vão estar outras forças de mudança que são um bocadinho mais fluidas. Elas mudam um pouco mais rápido, podem ser tecnológicas, podem ser societais ou ligadas com o consumidor, podem ser regulatórias. Elas mudam um pouco mais. Mas no futuro vão estar duas coisas que são um pouco diferentes. Umas são aquelas que nós hoje em dia nem conseguimos ver. São insignificantes, nós achamos que elas não têm importância absolutamente nenhuma, eventualmente nem as conseguimos ver, ou a forma como a interpretamos gera-nos uma grande ambiguidade. Nós chamamos a essas forças sinais fracos, ou weak signals. A característica dessas forças de mudança é que elas podem sofrer um processo de amplificação. E muitas vezes as nossas organizações, as nossas cidades, os nossos países, e nós próprios, ou as nossas competências, ou a nossa relevância, pode perder-se. Porque houve um processo de amplificação desses sinais fracos que se transformaram em coisas muito importantes e que ficaram presentes na paisagem e que nós não tivemos o tempo ou não tivemos a capacidade de antecipar. E depois existem wildcards. Os wildcards nós associamos muito a catástrofes, mas são acontecimentos súbitos e que nós dizemos assim, isto nunca vai acontecer. Ou seja, são coisas que têm uma probabilidade muito baixa de vir a acontecer. Se nós pensarmos no ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, o wildcard não foi o ataque aos interesses americanos em solo americano. Foi a destruição das duas torres e a mudança total que aconteceu no mundo naquele momento da história. Isso é um wildcard. São coisas que nós não conseguimos ver hoje e que podem acontecer de uma forma súbita e que transformam o fenómeno que nós tivemos a trabalhar. E depois temos uma coisa, umas forças de mudança que nós chamamos incertezas. E as incertezas, nós usamos esse termo de uma forma cotidiana quando dizemos que o mundo é muito imprevisível. Aliás, hoje em dia existem alguns acrónimos. O VUCA, que vocês já todos ouviram falar, que é nós vivemos num mundo VUCA. V, porque é muito volátil, ou se quisermos, muito turbulento, e gera-nos um bocadinho de ansiedade. O U de uncertainty, porque é um mundo muito incerto, em que nós temos que enfrentar a incerteza. O C, porque é um mundo muito complexo, as coisas não são lineares, são complexas, e a aceleração da mudança é exponencial. E o A, porque gera ambiguidade, ou seja, nem todos interpretamos os fenómenos que são relevantes para o que estejamos a trabalhar da mesma forma. E, portanto, esta paisagem do futuro pode gerar dois tipos de respostas. Uma que é, eu não faço nada, passivo. Eu não vou perder tempo. Eu tenho um conjunto de coisas em cima da mesa para trabalhar. Eu não vou perder um segundo, eu não vou alocar um momento, não vou meter pessoas a trabalhar ou a aplicar o que é que seja, a pensar e a perder tempo a pensar o futuro. A área onde eu trabalho, que se chama Prospectiva, Foresight, Future Studies, Análise de Tendências, Construção de Cenários, diz uma coisa que é muito importante nós anteciparmos o futuro, prepararmos para o futuro, mas também sermos proativos, ou seja, fazemos algo que nos leve ao encontro daquilo que possa ser a nossa vontade, a nossa visão.
Esta área de trabalho cruza estas duas coisas, a pré-atividade e a proatividade. Mas, se nós não conseguimos antecipar o futuro, porque o futuro é imprevisível e existem incertezas, se calhar nós podemos falar não num futuro, mas em futuros. E é verdade. Na verdade, quando nós tentamos pensar, explorar, antecipar o futuro, em ambientes incertos, o que acontece é que nós não vamos conseguir identificar um futuro. Porque o futuro não é uma extrapolação do que vem do passado e uma linha única que está presente a algures e que nós conseguimos prever. Não. O futuro é um campo de possibilidades. É um espaço de possibilidades. O que nós podemos fazer é pensar em não apenas num futuro, mas pensar em vários futuros. Pensar em futuros. Nós utilizamos, uma palavra que todos conhecemos e utilizamos, cenários. E os cenários permitem-nos fazer estas coisas, que é ocupar vários locais desse espaço conceptual que vai ser o futuro e preparar-nos para diferentes possibilidades. Preparar-nos para diferentes possibilidades, mas também preparar-nos para identificarmos coisas que, se calhar, de outra maneira, nunca teríamos ir lá chegado. Oportunidades, desafios novos, coisas novas. Deixem-nos apresentar aqui uma pequena viagem ao futuro, se quisermos. Se nós tivéssemos a possibilidade de pensar o futuro, há uma coisa que é muito interessante, que é muitas organizações, eu trabalho com muitas empresas, organizações, estive na cidade de Lisboa, de 2011 até 2018, responsável pela economia, inovação e empreendedorismo. A cidade de Lisboa transformou-se imenso em várias áreas, mas essa foi uma mudança extraordinária, foi uma viagem incrível nos últimos 7, 8 anos. Mas se nós tentarmos pensar aquilo que é a paisagem do futuro, há coisas que nós conseguimos perceber rapidamente. Se for uma empresa tecnológica, ou se for uma empresa que trabalha na área social, eu não posso tomar decisões, ou antecipar, ou desenhar estratégias, ou desenvolver projetos, apenas considerando a minha área de trabalho. Eu sou tecnológico, e, portanto, o que eu vou centrar é na minha área de trabalho, naquilo que eu domino, nas minhas competências, nos meus clientes, nos meus parceiros. Não, eu tenho que ter uma visão holística. Utilizamos muitas vezes este acrónimo PESTA, para começar a tentar perceber quais é que são as principais áreas onde nós devemos ir procurar informação. Algumas destas áreas são muito evidentes. A forma mais simples de começar a pensar o futuro, e eu vou dando pequenos passos, e vocês vão acompanhar os passos que eu vou dar a partir de agora, são muito lineares e simples, eu sei que há um conjunto de forças globais, de grandes megatendências, que estão a acontecer e que vão estar no futuro. São uma espécie de onda gigante, é como se fosse a onda gigante da Nazaré, ou um tsunami. Ela vai-nos apanhar a todos, e aquilo que nós podemos tentar fazer é, primeiro, reconhecê-la, e segundo, surfá-la. Tirar o melhor partido dela, evitar alguns desafios e tentar lidar com essas mudanças, que são mudanças de grande magnitude. Portanto, o que nós devemos tentar fazer é surfá-las. E é isso que nós fazemos, enquanto pessoas, organizações, países, cidades. Melhor ou pior. E depois há um conjunto de forças globais que nós todos sabemos que estão a existir. A transformação digital e a transformação biotecnológica. Se vocês olharem para aqui, aquelas imagens que estão ali, que são vídeos que eu não vou passar, não tenho tempo aqui, são o Google Assistant a responder e a fazer uma marcação para um cabeleireiro e a falar diretamente com um ser humano. A segunda é um armazém totalmente robotizado e automatizado. E a terceira é um Tesla, um carro autónomo. O que é que está comum é esta seleção de vídeos. Não há pessoas a fazerem nada de relevante ali. Não há pessoas. O que nos leva para um grande desafio que é o futuro do trabalho. Por exemplo, entre muitos outros. A segunda grande transformação é a biotecnológica. O primeiro vídeo que nós vamos passar aqui é de um senhor de Stanford que trabalha em manipulação genética, gene editing. Vai ser uma revolução, já está a acontecer. Curiosamente, está a acontecer de uma forma muito intensa num país com pouca regulação e que pensa muito diferente de nós, a China. O segundo é um professor do MIT. É um ser biónico. A parte de baixo dos seus membros está totalmente transformada com sensores, está toda robotizada. É um ser biónico. E o terceiro é o Yuval Harari, que escreveu livros que eu acho que vocês alguns devem conhecer bem, Sapiens, Homo Deus. Ele está a falar sobre o futuro, não num workshop pouco mainstream ou pouco relevante, em Davos, no World Economic Forum. Se eu der um passo mais à frente, estas não são as únicas duas megatrends que nós vamos enfrentar de uma forma muito dura e temos que nos preparar para elas. Há, digamos que aqui um painel, um painel de bordo de megatendências que estão a acontecer e que nos vão acompanhar. Se calhar alguns de nós vai ser mais, digamos que, mais tocado por algumas,
outras pessoas e organizações por outras, mas se vocês olharem com alguma atenção, nada é surpreendente ali. Porquê? Porque elas são genéricas. Nós temos que fazer uma coisa que é temos que aproximar-nos destas forças globais para tirar partido delas. Mas o que é interessante é, se eu der um passo mais à frente, já não são só forças globais ou megatrends que são evidentes e que não geram surpresa. Dentro destes passos existem trends, insights, forças de mudança um bocadinho mais específicas, e há uma coisa muito interessante, é que elas não estão completamente alinhadas. Elas estão em fricção, em conflito muitas vezes umas com as outras. E geram aquilo que eu chamo espaços de fricção, de colisão. E aqui temos algumas delas, se vocês olharem para algumas destas coisas, elas não são movimentos lineares, verticais, elas são resultado da confluência de um conjunto de forças. E isto é um bocadinho mais complexo. Mas a realidade é muito mais complexa. Ainda bem, é muito mais rica, é densa, é orgânica, é complexa. E, portanto, nós não nos podemos esconder e tentar perceber ou pensar que as decisões que nós vamos tomar na nossa vida pessoal, profissional, nas nossas organizações, nas nossas cidades, no nosso país, são coisas simples. Não, nós temos que abraçar a incerteza e temos que abraçar a complexidade. O que vocês veem aqui, eu trabalho nesta área, portanto, e tenho uma base de dados de forças de mudança, que para além daquelas que vocês viram, apanham um conjunto de outras. Aqui está uma base de dados de insights, relatórios, notícias, blogs, coisas que são forças globais, outras são sinais fracos, e o que vocês veem aqui é o resultado de uma agregação, de uma clusterização de forças de mudança. São 3.000 e tal. A partir daqui, vocês já não estão a acompanhar esta apresentação no sentido lógico. Porquê? Porque o nível de complexidade, e se quisermos até de Big Data, separa esta conexão que nós estávamos a ter até agora. O que é que nós podemos fazer com o futuro? Muito rapidamente, nós podemos construir radares e tentar antecipar e não sermos surpreendidos. Nós devemos trabalhar de uma forma criativa para que o futuro não seja uma replicação do que foi passado. Por isso é que nós pensamos o futuro, nós temos que pensar de uma forma criativa. Temos que trazer pessoas que pensam de maneira diferente. Porque se nós fizermos um pensamento estratégico sobre o futuro com as pessoas que nós conhecemos e que pensam da mesma maneira, o que vai acontecer é que nós vamos replicar aquilo que nós somos ou que fomos no passado. Terceiro, devemos construir cenários. Quarto, devemos desenhar o futuro. Produtos, serviços, conceitos, experiências. Quinto, acelerar, desenvolver e investir em novas ideias. Incubação, aceleração, chamem-lhe o que quiserem. E sexto, construir e desenvolver da única forma possível, em ecossistemas. O que eu tinha aqui eram pequenas imagens do que é isto. Isto é um nível maior de complexidade. Isto é quando nós colocamos a inteligência artificial, processamento de linguagem natural, clusterização e mecanismos de visualização numa plataforma única. Esta empresa chama-se Squid, e o que está aqui é, a partir de 500 milhões de notícias, reports sobre a água, o que é relevante para a água em Portugal? É uma ilustração. Mas, na verdade, o que é importante não é a complexidade e a sofisticação com o que nós podemos trabalhar. O que é importante é, quando nós nos reunimos e temos um projeto em conjunto, as ferramentas mais poderosas às vezes são post-its, são as coisas muito básicas, podem fazer a diferença. Segundo, aqui estão algumas das imagens dos espaços que hoje em dia todas as empresas estão a desenhar e a implementar até em Lisboa. A Volkswagen tem um Software Development Center em Lisboa, que é a primeira imagem. A segunda é o LAX, ali onde está o Rock in Rio, está um conjunto de empresas. Ali ao pé do rio, na Rocha de Condóbitos. Ali temos um outro espaço, que é um espaço criativo, que pode ser o WeWork. Ali temos o Hub Criativo do Beato e aqui temos o Second Home. O que é comum? São espaços que tentam estimular a criatividade. Mas não se iludam. As pessoas que trabalham nestes espaços estão sujeitas a uma pressão gigantesca. E as empresas e as organizações que criam estes espaços têm a noção de que nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com esta situação. Portanto, não se iludam com as mesas de ping-pong, com os matraquilhos, com os puffs. O que estas empresas estão a dizer é: nós vamos fazer o possível para que vocês sejam capazes de trabalhar e responder ao máximo, com o máximo das vossas capacidades e da vossa criatividade, porque eu sei que o ambiente onde vocês vão trabalhar é um ambiente de elevada pressão e de mudança exponencial. E nem todas as pessoas estão capazes de trabalhar nesse ambiente. Os cenários podem ser cenários para a nossa organização, podem ser cenários para a cidade de Lisboa, podem ser cenários para Portugal, podem ser cenários globais. E o que é que nós podemos fazer com os cenários? Podemos fazer muitas coisas. Desenhar novos produtos, novos modelos de negócios, desenhar uma agenda estratégica. Podemos colocar pessoas, personas, utilizando aqui a linguagem do design, em cada um daqueles cenários e tentar perceber, por exemplo, numa ilustração muito simples de vocês perceberem, o que é a vida de cada uma daquelas pessoas. Um jovem que daqui em 2040 tem 20 anos e que vai nascer hoje,
Uma pessoa que possa ter 40 ou 50, ou uma pessoa mais idosa com 90 ou 100? Qual é que vai ser a day in the life, um dia, de cada uma destas pessoas em cada um daqueles cenários? O design é muito isto, que é começar com o utilizador, começar com o consumidor, user experience, metermos no local e na posição de quem vai utilizar os nossos produtos, os nossos serviços, os nossos conceitos. E o que podíamos fazer aqui muito rapidamente era o que é que será viver em 2040 num cenário de aceleração tecnológica enorme, grande desigualdade, níveis de desemprego incomportáveis, quando nós temos 20 anos. Por exemplo, este desconforto é muito importante. Acelerar, gerar novas ideias, desenvolver novos produtos, todas as organizações grandes, pequenas, só podem fazer isto assim, não há outra forma de fazer. E trabalhar em ecossistemas. E os ecossistemas, as redes, não têm que ser só de empresas ou de organizações. Este aqui, eu parto sempre do princípio que as pessoas sabem o que acontece em Lisboa. Mas as pessoas sabem o que acontece com o Web Summit, conheceram já ouviram falar na Startup Lisboa, ouviram falar numa startup mais ou menos conhecida por que apareceu no jornal ou na televisão. Mas o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa é uma coisa que vale a pena conhecer. Porque isto eram 5 pontinhos em 2011 e hoje é uma rede densa, complexa, orgânica, em aceleração rápida, conectada globalmente, e onde existem mais de 20 incubadoras, 30 aceleradores. Nós temos a atingir quase 100 espaços co-working na cidade de Lisboa, uma rede de investidores muito interessante, espaços criativos de nova geração, makerspaces e fab labs, onde as pessoas podem imprimir em 3D, podem fabricar e ter equipamentos para fabricar coisas concretas no terreno. Portanto, é muito importante que nós conheçamos as coisas, porque provavelmente alguns de vocês vão fazer parte delas. Eu penso que é o Liverpool. O Liverpool é um clube inglês de futebol e que tem uma frase que é "You will never walk alone". Em 2011, se eu tivesse uma ideia e se fosse um empreendedor, eu tinha dificuldade em encontrar uma pessoa que me pudesse ajudar. Agora, não vai ser nunca, porque eu não tenho a pessoa certa ao meu lado para criar um projeto vencedor, que isso vai acontecer. E isso acho que é um ativo importantíssimo que a cidade de Lisboa tem e que o país também tem. A última mensagem que é: o futuro não está escrito em lado nenhum. Não é possível prever o futuro. Mas é exatamente porque não é possível prever o futuro que vale a pena antecipar o futuro e que vale a pena construí-lo. Muito obrigado.